Olá, pessoal. Meu nome é Rogério Arruda e eu vou apresentar para vocês o podcast Diamantina em Histórias, Versos e Prosas. Eu sou o coordenador do projeto e trabalho com a equipe de alunos voluntários. Eles são o Adivaldo, a Ana Flávia, a Anabelle Cristine, o Emerson, a Isabelle, a Maria Eduarda e o Paulo Henrique. Esse trabalho ele faz referência ao podcast Diamantina em Histórias, Versos e Prosas, e ele foi concebido a partir do nosso trabalho no projeto de extensão Voz da História, Contar, Ouvir, Refletir, Lembranças e Esquecimentos da História em Diferentes Tempos e Espaços. A equipe, como eu já disse para vocês, é formada por docentes e discentes do curso de História e do mestrado profissional interdisciplinar em Ciências Humanas da Universidade. E o nosso podcast ele tem como proposta apresentar e discutir a história de Diamantina, desde a fundação do Arraial do Tijuco até os dias de hoje. Eu queria apresentar rapidamente algumas definições de podcast. Em uma acepção muito breve, a gente pode dizer que o podcast ele é um programa de áudio pré-gravado e disponibilizado na internet para o ouvinte escutar onde e quando quiser. E depois de lançado, ele fica disponível nas plataformas de streaming de música, como Spotify, ou Deezer, etc. Então, nesse sentido, o podcast traz essa facilidade, né? O que a gente chama de áudio por demanda. Segundo o Eugênio Pacelli Freire, o podcast é um modo de produção e disseminação livre de programas focados na reprodução de oralidade ou de músicas, sons distribuídos por demanda, pois o ouvinte tem margem de liberdade ao poder escolher o tempo e o lugar para ouvir os programas. Eu poderia falar também nessa potência do podcast no campo educacional e na extensão. Entre as práticas educacionais viabilizadas pelo uso do podcast, a gente pode falar dessa abertura para vozes e temas que se encontram à margem de determinado contexto escolar, por exemplo. Então, nesse sentido, a gente tem essa liberdade produtiva do podcast. O Eugênio Pacelli Freire fala para a gente também que a gente pode implantar outras práticas educacionais subsidiadas pelo podcast. E, nesse sentido, a gente pode desenvolver projetos mais inclusivos, né, e mais democráticos. E a gente pode também, inclusive, estender isso para a extensão. Com o podcast, a gente pode também, vamos dizer assim, né, abrir espaço para modos de expressão, posicionamentos que não têm acolhimento em alguns contextos. Vou falar agora da nossa metodologia. Então, quais são os desafios que nós tivemos para a criação dos programas de podcast? Primeiro, essa ideia de mobilização de saberes e conhecimentos proporcionado pelas experiências dos docentes e discentes. Então, a aprendizagem de novas metodologias de estudo e pesquisa, principalmente nas formas de comunicação didática dos resultados de investigações acadêmicas. E também o maior desafio nosso foi esse aprendizado e aperfeiçoamento do uso das tecnologias digitais aplicadas ao ensino, à pesquisa e principalmente à extensão. Dentro da metodologia ainda poderia falar quais são as nossas etapas de produção. A gente pensa em duas. Uma seria a pré-produção, que a gente define temas dos episódios, a partir do diálogo, né, que a gente faz com a nossa equipe, e a consulta às mídias sociais também, para vermos o interesse por determinados temas. Depois a gente faz a realização de pesquisa histórica e leitura bibliográfica para a redação dos roteiros. Além disso, a gente tem essa etapa da produção dos episódios, que envolve a criação da identidade visual do nosso projeto, para fazer as capas, os posts nas redes sociais, também a necessidade de redação dos roteiros, a seleção de trilha sonora, a gravação de vinhetas, a gravação e edição de áudios, como narração, entrevistas, a montagem e formatação de programas, os procedimentos para vinculação dos episódios nas plataformas de áudio e publicação na internet, e, além disso, a divulgação dos programas nas mídias sociais. Os nossos resultados são os seguintes. Nós produzimos 2 temporadas. A primeira com abordagem temática mais geral sobre a cidade de Diamantina, a fundação, seus aspectos econômicos e os elementos formadores da sua sociedade. E fizemos e produzimos 10 episódios, que publicamos entre agosto e dezembro de 2020. Então, eu poderia falar de alguns desses episódios. O primeiro episódio nosso foi o surgimento do Arraial do Tijuco. O segundo, o escravizado em Diamantina no século XVIII e XIX. O terceiro, diamantes, contrabando e mineração em Diamantina. Eu não vou falar de todos eles, mas... E assim são esses temas ligados à sociedade diamantinense que nós abordamos aí no 6º, no 7º, no 8º, no 9º e no 10º episódio.
O 10º, por exemplo, teve o título A Fotografia em Diamantina no século XIX. E aqui eu mostro para vocês a listagem, né, desses episódios, o acesso que cada um teve nas plataformas de áudio. Então, essa primeira temporada contou aí com 636 visualizações. A gente poderia falar agora da segunda temporada. Ela contou com 9 episódios e eles foram dedicados à arte e artistas locais e foram publicados entre outubro e agosto de 2021. Nessa temporada, o que a gente destaca é que houve uma maior aproximação do projeto com a comunidade diamantina, por meio de entrevistas e colaborações na narração dos episódios. E agora que vocês veem, né, algumas imagens desses episódios, vocês podem ver que nós tivemos alteração na identidade visual do nosso projeto. Aqui as capas estão diferentes e cada episódio contou com uma imagem diferenciada. Então, o primeiro episódio, por exemplo, foi sobre a pintura colonial no Arraial do Tijuco, com participação da professora Maria Cláudia Magnani. O segundo foi sobre as sibilas e véus quaresmais em Diamantina, também com a participação da professora Maria Cláudia Magnani, da nossa universidade. O terceiro foi sobre a música em Diamantina, Lobo de Mesquita e a música barroca nas Minas Gerais. Eu não tenho condições de falar de todos, mas aqui estão, né, para vocês verem, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º episódios. E também aqui nós tivemos nessa temporada um episódio bônus, é que nós podemos ver um quadro com todos os episódios e também os plays que eles tiveram, totalizando aí 316 visualizações. Concluindo, nós tivemos 952 reproduções até o presente momento, sendo que temos aí 50% de ouvintes são homens, 32% são mulheres e 9% sem especificação de gênero. Nós somos ouvidos no Brasil, cerca de 71% dos nossos ouvintes, também nos Estados Unidos, com 23%, Irlanda com 2%, Alemanha com 1%, França com 1% e Colômbia também com 1%. E também temos a divulgação do nosso projeto, né, por meio do Facebook, do WhatsApp e do Instagram, que conta aí com mais de 1.500 seguidores. Concluindo, eu poderia dizer que o podcast tem proporcionado a divulgação, reflexão e discussão da história de Diamantina no ambiente da podosfera. E aí, principalmente, pensando aí na educação básica, da rede de ensino local e nos estudos sobre história regional. Para produzir essas 2 temporadas, nós contamos com a colaboração de muitas pessoas e instituições. Não tem espaço aqui para falar de cada uma delas, e nós somos profundamente agradecidos a cada uma dessas pessoas que nos ajudaram e dedicaram o seu tempo ao nosso projeto. Olá a todos e todas que estão assistindo esse trabalho. Hoje eu vou apresentar um trabalho de resumo na área das ciências humanas, que ele aconteceu e ele se insere num projeto maior de iniciação científica, que se chama Religiosidade e Formação Universitária na Experiência de Estudantes e Investigação Fenomenológica. O presente trabalho ele se chama Perto do Mar, Longe da Cruz, o relacionamento interreligioso no Brasil sob a perspectiva de Pierre Sanchi. Ele foi escrito por mim, José Francisco Gonçalves, junto com meu orientador, professor Yuri Elias Gaspar. É importante, para entender esse trabalho, a figura de Pierre Sanchi. Quem é ele? Ele é um teólogo, ele é um antropólogo, que ele tem textos e estudos que foram feitos para se pensar e repensar a religião e principalmente os sincretismos que acontecem no Brasil e no mundo. Logo, o objetivo desta apresentação é analisar qual é a relevância dos escritos desse autor para o diálogo interreligioso no Brasil, sob a ótica das suas obras. Como método, foram utilizados 3 textos do Pierre Sanchi. O nome desses textos é A Igreja Católica no Brasil e a Dimensão do Sujeito, As Tramas Sincréticas da História, Sincretismo e Modernidades no Espaço Luso Brasileiro, e para não dizer que não falei de sincretismos. Sendo assim, ao analisar essas obras, na verdade, é possível desvelar a constante troca cultural do Brasil cristão com outras denominações religiosas. E para entender o que é o sincretismo, o Pierre Sanchi ele tece uma definição que ele diz que sincretismo não está só na área da religião. É um termo que é muito usado, sim, na área da teologia, na área que estuda as religiões, mas é um termo aí que ele é, na verdade, relacionado ao campo genérico da cultura. Ou seja, o que acontece quando ocorre um sincretismo? É uma ressignificação
da sua própria vivência com base no relacionamento com o outro. E essas relações sincréticas, o Pierre Sanchis ele descreve como sendo relações duplamente desiguais. Então, normalmente acontece em relações hierárquicas entre uma cultura e outra, entre uma religião e outra, ou entre uma religião e uma cultura. Ele diz também que essa questão do sincretismo é muito de ordem histórica. Ele também escreve sobre como a conotação do sincretismo normalmente ela é negativa. E ele acha que tem que se pensar o sincretismo não necessariamente como uma coisa ruim, né? O sincretismo, sim, ele esteve presente em relações muito conectadas com a escravidão, quando as religiões afro-brasileiras passaram por sincretismo com religiões cristãs, notadamente a Igreja Católica. Só que ele tece também outra crítica a alguns movimentos que dizem que, pela sua própria religião, não ter dentro de seus aspectos muito do sincretismo, é como se essa conotação religiosa, essa denominação, essa religião fosse mais pura do que aquelas que têm aspectos de outra religião ou de outras culturas incorporadas aí no seu dogma e nos seus rituais. Sendo assim, ao tirar essa conotação negativa da palavra sincretismo, é possível desfazer essa dicotomia religiosa e hierárquica, onde fala que as diferentes religiões não podem e principalmente não devem dialogar. Esse autor ele estuda a fundo como as religiões impactaram na cultura brasileira e, ao escrever sobre isso, ele relata, né, em um dos textos que foram escolhidos para escrever o presente trabalho, como que a relação da Igreja Católica, principalmente, e do Brasil foi mudando ao longo dos séculos. Ele começa falando da união amalgamada entre o Brasil e a religião, o Brasil Estado, o Brasil governo e a religião católica, só que ele fala como, com o processo de secularização, houve essa separação. A secularização ela acontece quando há uma separação entre o Estado, o governo e a religião, separando aí esses dois âmbitos. Só que é inegável que a influência cristã, notadamente católica, está implícita na sociedade brasileira. Por mais que isso tenha mudado ao longo dos anos, né? Ultimamente cresce muito as denominações protestantes no país, mas o cristianismo e o cristianismo católico ainda estão muito presentes na dinâmica cultural brasileira. Então, finalmente, né, para concluir, quando você une essas obras, é possível compreender que o Brasil é um país que o diálogo interreligioso ele é constante. Os sincretismos brasileiros eles são antigos, tão antigos quanto a existência do próprio Brasil como um país. E essa constante troca religiosa e cultural ela vai continuar a ser um eterno dilema brasileiro. Basicamente, esse foi o meu trabalho. Eu queria estender agora alguns agradecimentos. Primeiramente, agradeço ao FJM pela oportunidade de realizar esse estudo. Agradeço também ao CNPq, eu sou bolsista desse projeto, então eu agradeço a esse órgão por ceder as bolsas para que eu possa estudar. Gostaria de agradecer a todo o departamento de iniciação científica da faculdade, que sempre nos ajuda a fomentar a pesquisa, tanto aqui na FJM quanto no país. Gostaria de agradecer especialmente ao meu orientador, o Yuri, por ter me convidado para esse projeto de pesquisa de uma área que eu considero ser muito importante para entender, dentro das ciências humanas, qual a influência da religião, principalmente na vida dos universitários. E é isso, muito obrigado. Boa noite, colegas da oitava Sintegra, semana de integração em pesquisa e extensão. Eu sou o Helder Pinto, professor dessa universidade, junto com a estudante Alcione Ferreira, estamos desenvolvendo uma pesquisa por título Por uma História da Educação no Grande Sertão Veredas. Essa é uma pesquisa que está financiada pelo PIBIC-CNPq, uma bolsa de iniciação científica. O interesse por esse assunto já
já segue há uns anos, pelo menos uns 10 anos, eu diria, e surge quando, de uma pesquisa em história, buscávamos caracterizar situações de educação não escolar em Minas Gerais no início do século XX. Foi quando chegamos nessa obra, né, a partir da pesquisa sobre jovens, né, o comportamento de jovens no interior de Minas Gerais. E na altura nós estávamos e ainda estamos perseguindo a tese de que a literatura pode e deve ser aplicada à história como evidência empírica, como evidência histórica, enfim. Portanto, o livro aliás, a pesquisa nossa pretende explorar no livro O Grande Sertão Vereda dos Guimarães Rosa a figura do professor e, a partir da figura do professor, explorar várias situações que nós estamos chamando de educativas, escolares e não escolares, a partir de diferentes cenas experimentadas pelo personagem. Nosso objetivo, então, é basicamente investigar como é que se forma no interior do livro a figura do professor leigo, né? Um conceito bastante conhecido aí do campo de pesquisa educacional e também da história da educação, né? Vamos atrás desse personagem nessa obra literária. Portanto, a nossa metodologia ela vai orbitar basicamente em torno de materiais bibliográficos, né? O próprio livro do Guimarães da Rosa, O Grande Sertão Veredas, outros livros desse autor, e mais a parte da fortuna crítica que orbita em torno dessa obra, que nos forneça aí situações educativas. Né? Estamos interessados em observar, por exemplo, as situações de conversa, né? As rodas de conversa, como um dos equipamentos educacionais que essas personagens exploravam. Então, está dito, né? Vamos partir de uma pesquisa bibliográfica tentar explorar esse material. Em termos de resultado, embora o projeto de iniciação científica tenha iniciado há poucos meses, como já havia antes do protocolo do projeto Pesquisa em Andamento, nós basicamente iniciamos o projeto já tendo mapeados alguns dados educacionais no livro. Né? Um deles que nós trouxemos aqui para evidenciar algum resultado trata exatamente de uma situação, né, de uma cena curiosa, que é uma conversa entre o padrinho e o afilhado em torno de material bélico, né, pólvora e outros elementos aí da segurança privada desse sertão. E na situação o garoto se percebe, né, ou se apresenta como analfabeto. A partir então desse momento, o seu padrinho o envia para uma vila ali aos arredores para que ele pudesse estudar. Né? Lá se estabelece, então, um alojamento com pagamentos anuais e que o garoto estava disponível para a sua vivência escolar. Né? Chama a atenção pelo fato de ele dizer que não carecia trabalhar. E tudo que ele precisasse, vestimentas, alimentação, hospedagem, ele teria assegurado lá na casa do compadre, seu Gervásio. Então, esse trecho, entre vários outros que nós já estamos extraindo do livro, deixa claro, né, que a educação escolar
foi um tema bastante explorado no interior da obra, bem como a educação não escolar, ou seja, situações de conversação em que várias expedientes de aprendizagem, de checagem de questões de ordem ética e moral, de troca de saberes são processados. Portanto, é legítimo dizer que o Grande Sertão Veredas é também uma obra que oferece insumos, elementos, dados para uma pesquisa em história da educação. Agradeço a atenção de todos e todas. Tenham um bom congresso. Obrigado. Olá pessoal, eu vou estar apresentando aqui o seminário das rodas de reflexões, que é uma parceria do PET Conexões dos Saberes, o FPJM, e a Fundação Mineira de Educação e Cultura, a FUMEC. Os autores é Bianca Benjamin Ottoni, Cassandra Benjamin Ottoni, quem vos fala, Ana Paula Nogueira Nunes. As instituições, já foi apresentada aí, né? A Universidade Federal do Vale de Jequitinhonha e Mucuri, a nossa UFPJM e a Fundação Mineira de Educação e Cultura, a FUMEC. Então, a universidade ela possui um sentido público de refletir sobre os desafios impostos à sociedade e ao meio em que ela está inserida, né? Além de ter grande relevância social através de ações de pesquisa, cultura, ações coletivas e muitas outras. E ainda tem a capacidade de melhorar a compreensão dos indivíduos frente à realidade de cada um, né? A expansão do ensino superior e o variado grupo de indivíduos que acessa a nossas universidades brasileiras, muito graças a ações de políticos que ampliaram as possibilidades de ingresso. No entanto, ainda existem diversos fatores que dificultam a permanência dos estudantes nas instituições, tornando assim a implementação de ações e políticas de permanências fundamentais. As técnicas com grupos vêm mostrando-se efetivas porque elas proporcionam a preparação e elaboração de percursos por meio de trocas e vivências. O intercâmbio entre os indivíduos permite que reconheçam as diferenças, gerando reflexões, mediações e mediação de conflitos. Nesse contexto, então, as rodas de reflexão foram escolhidas porque elas possibilitam encontros, diálogos, manifestações e expressividades do modo de vida, permitindo também que cada participante possa reconhecer como condutores de sua própria ação. E ainda visa levar os participantes a buscar por ferramentas para lidar com as demandas e exigências existentes no ensino superior. O objetivo geral desse trabalho nada mais é do que promover uma participação ativa, a ressignificação da experiência acadêmica, né? E debater sobre determinados assuntos demandados pelos petianos, e com suporte das estagiárias e em psicologias da FUMEC. O objetivo específico é identificar sentimentos e percepção do público-alvo sem objetivar números e proporções, responder a perguntas e questionamentos relativos aos temas abordados no grupo e solucionar as questões envolvidas. Também assimilar e utilizar as informações ministradas no grupo e desenvolver no dia a dia dentro do espaço das instituições de ensino e na vida social. Desenvolver autonomia e melhorar a comunicação e expressão sobre os distintos temas abordados, promover a troca de experiência e, com isso, a construção da resolução de problemas em grupo e dentro da individualidade de cada participante. Além também, de proporcionar como estratégia de ressignificação das vivências, reconhecendo a potencialidade da fala e escuta sensível. A metodologia do nosso trabalho. Então, os participantes.
Os membros participantes das rodas de reflexão são os discentes da graduação da UFJM, membros do PET, Conexão dos Saberes, e discentes da FUMEC, do Programa de Estágio em Psicologia. Os procedimentos consiste que entre os meses de novembro e dezembro de 2021 ocorreram 8 rodas reflexivas, realizadas na plataforma Google Meet, cada uma com duração de 1h30 e frequência semanal. Essas rodas são realizadas por estagiárias do curso de Psicologia, que atuam como mediadoras do processo. Elas apresentam os objetivos e as dinâmicas de cada encontro. Aí cabe a cada um buscar e abordar temas sugeridos pelos participantes, através de experiências pessoais e busca por resoluções dos assuntos. A proposta de programação das rodas reflexivas é construída e aprimorada ao longo do diálogo ocorrido em cada encontro. Os resultados. Os resultados esperados através da avaliação do grupo são a identificação e resolução das principais causas que dificultam a permanência dos discentes na graduação, articular a cidadania a partir das vivências e ainda realizar a promoção da saúde dos envolvidos, bem como o acompanhamento adequado a fim de reduzir a evasão e retenção dentro das instituições de ensino superior. O intuito desse projeto é evidenciar a importância da adoção de ações e políticas de permanência dentro da universidade, como foco nos graduandos e suas necessidades e demandas, visando melhorar a melhora do bem-estar físico e mental. Essas são nossas referências e muito obrigada. Olá, meu nome é Luciana, eu sou psicóloga, eu fui aluna do mestrado da Saúde, Sociedade e Ambiente da UFVJM e atualmente eu fiz uma especialização de gestão em saúde na Universidade Estadual de Minas Gerais e essa pesquisa, então, teve a orientação da professora Silmar Andrade, que é também da Universidade Estadual de Minas Gerais, e a gente pesquisou sobre a violência contra as pessoas LGBTQI+, e sua repercussão na saúde mental durante a pandemia. Essa pesquisa, ela se provocou uma necessidade nossa com relação a pensar como que essas pessoas LGBTQI+, estavam lidando diante dessa pandemia, com relação à violência, e a saúde mental dessas pessoas como que estaria, E aí a ideia nossa, a princípio, era fazer uma pesquisa de campo, para ir até campo, para verificar como estavam essas pessoas. Mas em virtude do pico da pandemia, isso foi inviável. Então, nós resolvemos fazer uma revisão integrativa, a princípio, para fazer uma coleta de dados em relação a essas questões. Então, por que a gente pensou, duas grandes questões ligadas dentro da gestão de saúde, a questão da saúde pública, associada a essas pessoas LGBTQI+, que pouco comparecem aos serviços, que tem muita dificuldade de comparecer aos serviços, por várias questões, por estigma, por preconceito, E a desigualdade social também que se assola diante da pandemia da Covid-19, e isso intensifica principalmente a saúde mental dessas pessoas, que são, na verdade, periféricas, não são tão minorias, mas são periféricas, que ainda tem um grande preconceito. Então, o estudo pautou-se compreender a relação da saúde mental dessas pessoas
e associando também as questões da violência e a vulnerabilidade dessa minoria na pandemia da Covid-19. Então, tratou-se de um estudo de revisão integrativa de literatura sobre essa temática da violência contra as pessoas e a repercussão dela, da saúde mental dela durante a pandemia. Nós usamos o acrônimo para paciente, intervenção, comparação e outcomes, que é o desfecho. Para fazer essa busca ativa foram usados vários descritores, né? Os descritores de gênero, minorias sexuais e de gênero e infecções de coronavírus. A seleção ocorreu em 2020, de junho de 2020 e março de 2021. As plataformas utilizadas foram o Medline, Google Acadêmico, Linux, BVS e Cielo. 1.284 artigos foram lidos e os 15 artigos escolhidos a gente utilizou para fazer a análise desses dados, né? E aí, os resultados a gente pautou para fazer essa análise, né? 3 pontos de vista, que a saúde mental em pessoas LGBTQ+, a saúde mental e a violência em pessoas LGBTQ+, e a saúde mental e a violência das pessoas diante da pandemia da Covid-19. Os estudos são relevantes e significativos, eles apresentam os determinantes sociais ligados à orientação sexual e identidade de gênero, também como os maiores problemas ligados à saúde mental. As principais categorias identificadas nesse estudo são a ideação suicida, tentativa de suicídio, uso de drogas lícitas e ilícitas, sintomas depressivos, ansiedade e autoestima. Isso dentro da saúde mental e pessoas LGBT. Em relação às pessoas LGBT e violência, os dados desses artigos trazem que a discriminação é bem intensificada pela homofobia social, que parte de diversos espaços, de escola, familiares, instituições de segurança, e inclusive também de saúde. Os estudos apresentam altos níveis de discriminação e vitimização significativo com relação à saúde mental dessas pessoas. Demonstram, então, uma discriminação considerando homens gays e bissexuais, mas a maior parte dessa discriminação e agressão são dirigidas aos travestis e transexuais. Essas são as pessoas dentro dessa categoria que mais sofrem, porque eles são pessoas invisíveis, né, que sofrem em todos os sentidos, economicamente, porque parte do princípio de que essas pessoas trans, elas só conseguem o trabalho se são trabalhadores do sexo ou cabeleireiras. E os resultados também ligados à pandemia do coronavírus, fica evidente que a crise assolou e a intensificou a violência entre pessoas LGBTQI+, e os estudos apontam que o trabalho, a renda e a solidão são as questões mais relevantes e agravadas diante do cenário do isolamento social das pessoas LGBTQI+. Então, a conclusão é que essa evidencia que a instituição familiar, onde deveria ser o lugar onde que mais acolhem essas pessoas, é o lugar onde que, em primeiro momento, a instituição que mais reprime e mais viola essas pessoas. Em segundo momento, a segunda grande instituição é a sociedade civil, a sociedade que vai construindo essa dificuldade, essa rejeição com relação a essas pessoas. Então, a proposta, então, dentro dessas conclusões que a gente entende, é que a sociedade civil se organize, né, espaços coletivos para construir políticas efetivas de atenção, cuidado e proteção dessas pessoas, para dar voz para essas pessoas, né. Uma das questões limitadoras desse trabalho, dessa pesquisa, que foi a questão, né, do momento, né, dificultador para a coleta de dados, e o assunto também, que o assunto ainda é um assunto pouco falado, né, a temática ela é recente e poucos estudos existem elaborados nesse sentido, né, falando um pouco da pandemia, a gente supõe, mas não existem
dados científicos coletados, né? É preciso a gente ir buscar fazer pesquisas mais intensificadas, mais profundas com relação a esse tema. Eu quero agradecer à universidade pela acolhida, né? A universidade do UFVJM, as pessoas, né? Os organizadores do Sintegra, pela oportunidade de apresentar esse trabalho. Muito obrigada. Olá, meu nome é Renato César, eu sou mestre em Ciências Humanas pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Humanas da UFRJM, do campus de Diamantina. E hoje eu vou apresentar os resultados da minha pesquisa de mestrado, que teve como orientadora a professora doutora Fernanda Valencourt Miguel, e o título dessa apresentação é Violência de Gênero na Literatura e no Cinema, uma análise comparativa de lavoura arcaica. Nessa pesquisa, nós fizemos uma análise comparativa entre o romance Lavoura Arcaica, de Raduan Nassar, publicado em 1975, e o filme homônimo de Luiz Fernando Carvalho, publicado em 2001. O objetivo foi o de investigar o tema da violência, e aqui entendemos a violência como um dano físico causado ao outro, a um caso de chegar até mesmo à morte de alguém, baseado no que a hipótese de Jaime Ginsburg, né, que eu vou falar daqui a pouco, além de investigar esse tema da violência e também do silenciamento das personagens femininas, identificando as estratégias narrativas adotadas em cada caso, aí nos objetos de pesquisa, tanto no cinema quanto na literatura, né? Então, a figura de um narrador ambíguo e melancólico presente aí nessas obras de arte, que poderia ser colocado em dúvida ou em suspensão ao longo do seu relato, né? O que nós entendemos, então, que a partir da observação desse narrador ambíguo e melancólico, a partir do nosso ponto de vista, de que ele, ao narrar as suas memórias, seria como uma forma de lidar com a culpa e a incompreensão dos acontecimentos, nos aproximamos, então, de uma teoria narrativa baseada nas discussões de Sigmund Freud, né? Além disso, de que a morte das personagens femininas seria uma situação serial na historiografia da literatura brasileira, ainda que não fosse um processo consciente por parte dos autores. Ou seja, para que um homem pudesse narrar uma mulher, ela deveria morrer na história, né, na narrativa, de acordo com a hipótese de Jaime Ginsburg. O que nós fizemos, então, para dar continuidade a essa pesquisa, para fazer essas análises? Na literatura, nós temos como foco a identificação dessa figura desse narrador e das estratégias discursivas que ele utiliza para apresentar os fatos no tempo e no espaço e as ações das personagens de acordo com o ponto de vista dele. Então, esse narrador é colocado em xeque a todo momento, né? Colocado em dúvida a todo momento, porque as personagens femininas elas são apresentadas a partir e exclusivamente apenas da visão desse narrador masculino. Já no cinema, as estratégias narrativas que nós conseguimos identificar para analisar as duas obras, né, os dois objetos de pesquisa, nós demos o nome de instâncias narrativas, que seria, no caso, o uso da montagem das cenas, a posição da câmera, a trilha sonora escolhida, a utilização de cores, sons ou até mesmo a ausência desses elementos em certos casos, a movimentação das personagens durante as cenas, as suas falas ou seus figurinos, que seriam para nós elementos aí constitutivos para a análise dessas obras de arte, para tentarmos identificarmos aí essa relação estabelecida aí na construção dessas personagens femininas por esse narrador masculino, né? E nós nos baseamos a partir da decupagem clássica de Ismael Xavier, um grande teórico aí do cinema. Na pesquisa, nós selecionamos e analisamos algumas cenas do filme Lavoura Arcaica e trechos do romance, trazendo então reflexões sobre a opressão dos corpos femininos e destacando as discussões promovidas por autores como Rita Terezinha Schmidt, Silvia Federici, Leite Safiotti,
e Gisele Gubernikov, por elas abordarem sobre a relação de subjugação da mulher com a natureza, das imposições patriarcais, econômicas e históricas sobre o corpo das mulheres, e por fim da construção social e imagética da mulher no cinema. O que nós observamos então? Quais foram os resultados aí de nossa pesquisa a partir da construção aí desses elementos, dessas instâncias narrativas e de acordo com o que é apresentado nos trechos dos romances? Nós observamos que alguns elementos aí eles se constituem estritamente como uma forma de tentar indicar esse personagem ambíguo, né, esse narrador ambíguo e melancólico, como o uso, por exemplo, da câmera subjetiva, que vai narrar a história a partir do ponto de vista desse narrador, né, como é apresentado aí nessa imagem de uma das cenas do filme de Luiz Fernando de Carvalho, em que é utilizada a câmera subjetiva, que apresenta o ponto de vista desse narrador, diante da figura do seu irmão lá no segundo plano, né, que está em desfoque, e apresentando a palma da sua mão, mostrando a sua incongruência, a sua angústia, seu temor, né, durante toda a situação que ele está relatando sobre as vivências impedidas, seus desejos impedidos durante a sua estadia em sua casa antes dele partir, né. Sobre as personagens femininas, já que esse é o foco central da nossa pesquisa, né, analisar as personagens femininas, e tentar identificar aí como que elas são construídas a partir da visão desse narrador ambíguo e melancólico, nós conseguimos identificar aí a construção, o questionamento aí, da construção dessas imagens, né, dessas personagens, na adaptação, a partir do uso da iluminação, das cores, da posição, do ângulo da câmera, em que colocam, tentam representar, tentam indicar, né, essas personagens aí a partir do ponto de vista desse narrador masculino. Então, é claro que aí é uma quebra de estereótipo, né, em que o diretor ele tenta questionar realmente, né, a posição desse narrador aí sobre a construção dessas figuras femininas. Então, ele não defende o ponto de vista do narrador, mas ele apenas tenta construir, né, essa obra, tentando questionar sobre essa relação aí, fazendo as pessoas pensarem sobre essa relação que esse narrador estabelece aí para a construção dessas personagens. Então, ele não defende o posicionamento, mas a forma como ele constrói as cenas, a montagem das cenas faz a gente pensar e ele tenta fazer as pessoas refletirem como que elas são representadas aí a partir da figura desse narrador masculino. Nessa imagem, por exemplo, que apresenta as irmãs de André, Rosa, Zuleika e Ruda, é utilizada o close-up, que coloca o rosto delas em destaque, principalmente da irmã do meio, a Zuleika. A câmera, a posição da câmera, o ângulo da câmera está de maneira lateral e não frontal, indicando aí um sentido de quebra, de fragilidade e não de posicionamento forte, né? Senão seria a câmera ela estaria posicionada em ângulo frontal, além do uso da iluminação aí, esse contraste de cores branco com preto, que dá esse caráter melancólico e também dizer o dito e o não dito também, né? Poder indicar essa relação aí sobre a memória, essa falha da memória, essa tentativa de construir uma história aí a partir do seu ponto de vista, né? E também de mostrar a angústia, o desespero, o temor dessas personagens femininas a partir da visão desse narrador masculino, né? Uma outra personagem feminina presente na história é a figura da mãe desse narrador personagem, André, e ela é vista como um sussurro por ele e também como uma das causadoras da sua partida de casa. Nessa imagem, por exemplo, nessa representação das cenas do filme, nós observamos que ela está sendo construída em plano americano, ou seja, a personagem ela é disposta da barriga para cima e a construção dessa cena coloca ela como se fosse atrás de uma grade, na verdade é uma janela, mas nós podemos fazer uma alusão de que essa personagem feminina, por ser mulher e dentro desse contexto patriarcal e machista, ela deve ficar somente dentro do lar de casa, né, cuidando dos afazeres de casa e não longe.
Tanto é que no romance, as personagens femininas elas não saem do lar, né? Da lavoura arcaica, ou seja, desse ambiente aí patriarcal dominado pelo homem, né? Então é essa visão aí machista e patriarcal que coloca essas mulheres nessas condições. Nessa cena, ela pode ser representada a partir disso também, né? Desse lado aí de colocarem as mulheres apenas como domésticas, né? Para cuidar dos afazeres de casa, a partir dessa visão machista e patriarcal. Além da forte expressão dessa mãe angustiada, e ela também é carregada de afeto, né? Como é mencionado pelo próprio narrador, e que também, segundo ele, o levou a fugir de casa, né? Uma das personagens centrais é a Ana, irmã do narrador, personagem, e a qual ele acusa das suas paixões, das suas angústias, pois os dois eles tiveram uma relação incestuosa dentro de casa, que ele a acusa por essa paixão desmedida. Ao representá-la, ele a descreve como uma mulher frágil, né, e ela não possui nenhuma fala marcada dentro do romance, e a construção dela na adaptação também questiona esse posicionamento aí desse narrador, né, da forma como ele a descreve, né. Nessa cena, por exemplo, ela está também em plano americano, que pega da cintura para cima da personagem, só que também há o uso da câmera subjetiva, pois o André está a observando. E percebam o uso aí da iluminação, do contraste das cores, em que coloca algo como se fosse. Ele coloca a cena, né, a partir do ponto de vista dele, já que ele está observando, está relembrando dessa situação aí que aconteceu entre eles, né, antes da situação de incesto acontecer. Perceba que o uso da iluminação, né, do contraste aí entre as cores, faz com que a gente remeta às lacunas da memória desse narrador e ele tentando descrever, né, narrar o fato a partir do ponto de vista dele. Consequentemente, ele também representa, né, ele cria essa imagem dessa figura, né, dessa mulher, a partir do seu ponto de vista. E ela é representada a partir também do uso de cores brancas ou como uma pomba que ele consegue pegar, né? Ele consegue atrair para a sua armadilha. O uso dessa cor branca também ela tem um significado, e aí nós nos baseamos a partir de Eva Heller, que escreveu em seu livro A Psicologia das Cores, de que essa cor branca também ela tem um sentido de feminino, é nobre, mas é algo fraco, diferente das cores contrárias a elas, né? O preto e o vermelho, que tem a definição de poder e força. Então, o branco ele seria essa cor aí do silêncio, né? E de um caráter mais tranquilo ou passivo. Assim como Ana, ela é representada por esse narrador, personagem, né? A partir somente do seu ponto de vista. Mas é claro que, além disso, ela também é representada de uma maneira erotizada, né? Já que ele a acusa de ser a causadora de seus afetos, de suas angústias, de sua revolta aí dentro dessa lavoura, né? Dentro dessa questão patriarcal e machista, né? E ele também a erotiza, principalmente na parte final do romance, em que ela aparece dançando de uma maneira bem erótica, na festa final, né, na festa da família, que ele a representa e faz toda uma simbologia do vinho, uma simbologia com a cor vermelha, né? Tem o sentido também de violência, mas também de amor, de paixão desmedida. Então, a construção dessas personagens femininas, né, o que nós podemos observar, o que nós observamos aí nessa pesquisa foi que as análises, as leituras, elas apontaram para uma construção ambivalente do ponto de vista narrativo, tanto do filme quanto no romance. Ao longo das reflexões, nós apontamos também para a existência de narrador melancólico, que deveria, no entanto, ser colocado sob suspeita em relação à condução de seus relatos. O estudo partiu da hipótese de que o ato de narrar, em vários casos coincidentes ao longo da história literária brasileira, como é também o caso do narrador de Lavoura Arcaica, é motivado pela morte das personagens femininas, de acordo com o que Ginsburg diz. Nesse sentido, seria necessário que uma mulher perdesse a vida para que o homem pudesse narrar. E essa hipótese de uma dimensão
ética das relações sociais, promovendo então reflexões importantes sobre questões atuais que nos implicam subjetivamente e politicamente. Além disso, foi possível perceber que no filme de Luiz Fernando Carvalho, ele se constitui como uma construção estética própria, que parece reforçar os tensionamentos do narrador em relação à sua família e à paixão por sua irmã, utilizando para isso de outros procedimentos narrativos. Observamos que na narrativa fílmica, os aspectos do romance foram articuladamente construídos para a interpretação proposta neste trabalho, ou seja, a fragmentação narrativa, a consequente ambiguidade discursiva de André na condição de narrador, a construção do silenciamento das personagens femininas, o feminicídio como um ato de maior violência perpetrado sobre o corpo de Ana. Além disso, a relevância desses estudos aí da literatura comparada, das teorias de gênero e da teoria sobre o cinema, na contemporaneidade, eles podem se construir academicamente com importantes campos de resistência às estruturas dominantes, né? Então, as suas preocupações e reflexões se mostraram fundamentais para pensar os processos de violência ainda muito presentes na sociedade contemporânea e reforçam igualmente a relevância do desenvolvimento dessa pesquisa. E eu agradeço aí a atenção de todos. Muito obrigado por me ouvirem. Olá a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos apresentar um pouquinho sobre o projeto Planejando e Aprendendo, que tem como autores eu, a Luísa Vieira, a Marcela Meirelles, que está comigo aqui na gravação, e a nossa tutora Flaviana Tavares Vieira Teixeira. Esse projeto ele foi produzido por meio da equipe do PET Estratégias para Diminuir a Retenção e Evasão dentro da UFVJTM. E como nós trabalhamos muito com alunos que possuem retenções e tentamos minimizar os índices de evasão na universidade, percebemos que muitos desses alunos expressam dificuldade de se organizar para realizar as atividades, tanto presenciais e ainda mais nessas atividades remotas, além da dificuldade de se concentrar durante essa modalidade de estudo. E para ter um bom momento de estudo é necessário que se tenha atenção e concentração. O planejamento faz muita diferença para os resultados dos estudos, assim como a organização deve partir de um cronograma, assim identificando os horários livres e como podem ser aproveitados. Com a distribuição das tarefas, tudo fica ainda mais fácil. O estudo acontece livremente, quando ele acontece livremente, acaba que fica muito disperso e o seu tempo fica muito pequeno, fica pouco aproveitado. Passa para mim, por favor. Os nossos objetivos. Temos o objetivo de conceder o material para conhecimento dos melhores métodos de estudo e organização e tempo com a produção da cartilha, visto que a maioria dos estudantes só conhecem os métodos tradicionais de estudo e que o conhecimento ou desenvolvimento de diferentes métodos podem levar a um rendimento acadêmico maior. E nossa justificativa é proporcionar aos estudantes a oportunidade para um maior entendimento sobre aprendizagem, organização do tempo e as diferentes formas de estudo. Cria-se melhores chances desses estudantes usufruírem melhor do seu potencial cerebral, proporcionando uma boa organização dos estudos e ocasionando melhores chances de compreensão e aprendizagem, logo melhorando seu rendimento, demonstrando assim a importância de se aprender a sua melhor forma de estudo. Então, em relação à metodologia do nosso projeto, primeiro foi realizada a seleção de 2 voluntários que nos ajudaram na realização desse projeto. E, num primeiro momento, foi feita uma capacitação desses voluntários. Essa capacitação aconteceu da seguinte forma. Em um primeiro momento foi feito o acolhimento, depois foi passado a eles um livro, Você Sabe Como Estudar? Como uma forma de introduzir o assunto com eles. Depois a gente realizou fichamentos e escritas de revisões bibliográficas a partir da busca e leitura de artigos. Em seguida, houve uma seleção com a equipe do que seria produzido para essa cartilha, quais seriam os métodos que iríamos utilizar nessa cartilha. Os métodos utilizados foram método de estudo Pomodoro, estudo intercalado, método Robson, mapas mentais e listas de tarefas. Por meio desses
desses materiais selecionados, houve a produção de planners, textos com dicas de estudo e otimização do tempo, proporcionando a produção da cartilha. Essa cartilha foi pela plataforma do Canva e salvo em formato PDF para sua distribuição de forma digital. A nossa cartilha foi enviada a 72 escolas estaduais de ensino médio, que englobam a Superintendência de Diamantina. E, além disso, a nossa cartilha também foi enviada aos graduandos da UFVJM. Isso aconteceu, esse envio aos estudantes da UFVJM, porque, a princípio, o nosso projeto era voltado apenas para o ensino médio, para esses estudantes que iam prestar Enem e que estavam em estudo remoto, o que era uma grande dificuldade, mas houve uma dificuldade nessa distribuição, porque foram enviados para 72 escolas, mas, infelizmente, não obtivemos respostas. Por isso, a gente teve essa alteração do público-alvo, também podendo distribuir essa cartilha entre os estudantes da UFVJM, como uma forma de aproveitar o nosso trabalho, o nosso material de estudo, e também por ser algo que englobava todos os tipos de estudantes, não só os de ensino médio. E hoje, atualmente, a nossa cartilha está disponível no site do PET Estratégias, que pode ser baixada, pode realizar o download por qualquer estudante, desde que seja respondido o nosso formulário online, que a gente fez como uma forma de controle mesmo, de saber quantos estudantes estão baixando, quais são as dificuldades que esses estudantes encontram, como uma forma de controle mesmo e de fazer e de ter resultados nesse projeto. Então, agradecemos ao tempo de vocês e agradecemos também ao PET Estratégias por ter proporcionado a realização desse projeto.